Iniciando aqui a nossa discussão, o primeiro ponto vai ser sobre o Banco Central dos Estados Unidos, o chamado Fed. Como a economia americana é a maior economia do mundo, ela tem muita influência no que acontece com outros investimentos, outras economias ao redor do globo. Se você tem taxa de juros maior na economia considerada mais segura, você tem uma atratividade maior de recursos para aquela economia. Como a gente está em um processo de queda de juros, a cada vez que você reduz a taxa de juros nos Estados Unidos, você traz um incentivo para o investidor americano tirar recursos da renda fixa dos Estados Unidos e enviar uma parte para a renda fixa, para a renda variável americana, uma parte para outros investimentos ao redor do mundo. Por isso que tem esse fluxo mais positivo quando tem corte de juros por lá e todo mundo acompanha com muita atenção se vai ter mais ou menos cortes de juros ao longo do ano. O problema é que em 2026 a gente vai ter uma intensidade maior da disputa política dentro do Banco Central. Você provavelmente deve ter visto que o presidente americano Donald Trump tem enfrentado bastante o presidente do Fed, presidente do Banco Central americano, ameaçando de processo, falando para ele sair, falando que ele é muito lento na redução de juros. Mas de qualquer forma, isso vai se intensificar em 2026 quando ele sair de fato em maio e um novo presidente do Fed assumir, que vai ser indicado pelo Trump, que, como já está bem claro, vai ser alguém que concorde bastante que é necessário reduzir a taxa de juros dos Estados Unidos de forma mais rápida e atingindo um patamar menor. Hoje, aqui no começo do ano de 2026, você tem uma expectativa do próprio Banco Central americano por um corte de juros. Quando a gente observa o que é negociado no mercado, são 2 cortes. O presidente americano gostaria que a taxa de juros fosse para 2%. Com os 2 cortes atuais precificados no mercado, você levaria essa taxa para perto de 3%. Ou seja, ainda faltaria cerca de 1 ponto para ser reduzido. Quer dizer que com esse novo presidente do Fed vai com certeza ir para 2%? Não. O que provavelmente vai acontecer é um intermediário. Você tem realmente esse peso de ser o presidente do Banco Central americano. E tudo bem se você ter divergências, decisões divididas no Banco Central, mas você ficar contradizendo o presidente é bem chato, é bem ruim institucionalmente. Então, um meio do caminho deve ser o equilíbrio encontrado pelos dirigentes do Banco Central americano. Então, o nome mais forte até o momento é do Kevin Hassett, pode ser de outro, mas de qualquer forma você pode ter certeza que vai ser um nome que vai defender essa redução mais rápida. Então, o que eles vão alegar para conseguir reduzir mais a taxa de juros e por que o outro grupo não quer que reduza? Primeiro que os Estados Unidos eles ainda estão crescendo a um ritmo que é considerado um pouquinho acima daquela faixa que não cria impactos na inflação. Isso poderia ser um risco você continuar reduzindo os juros assim. A inflação dos Estados Unidos tem uma meta de 2%. Atualmente, eles estão na faixa de 2,5% para 3%, sendo que em boa parte dos últimos meses já ficou mais perto de 3%. Então esse grupo, que é mais tradicional, ele não quer que seja reduzida de forma muito rápida a taxa de juros, porque temem que isso pode fazer com que a inflação seja reestimulada para patamares maiores. Também tem muita dúvida sobre como que vão ser as tarifas de fato na economia americana. Em 2025, a gente só viu uma parte delas funcionando. Desde a eleição do Trump, muito empresário já antecipou e comprou estoque para o seu negócio. O Trump ele postergou por 6 meses as tarifas, e isso deu espaço para as pessoas fugirem um pouco. Em 2026, não. Eles vão viver do dia 1º de janeiro até o final de dezembro, se nada mudar, com as tarifas 100% do tempo. E isso é inflacionário, como a gente já viu ao longo do segundo semestre do ano passado. Só que dessa vez vai ser inflacionário para tudo, não só para quem não conseguiu antecipar ou para quem precisava renovar estoque com mais velocidade. Então, voltando ao primeiro elemento do risco do Banco Central americano entrar em uma disputa, você tem um desgaste na economia ao cortar juros sem convicção, ou com boa parte dos dirigentes, que são as maiores autoridades em inflação e juros nos Estados Unidos, quem está realmente com o número na lupa, na 10ª casa depois da vírgula de cabeça, falando que não concordam. Isso vai gerar uma desconfiança sobre o ritmo da economia americana nos próximos anos. Agora, o primeiro grupo vai alegar que a inteligência artificial vai trazer muito ganho de produtividade, e isso é deflacionário
pelo menos a médio prazo. Ainda tem um pelo menos, porque no curtíssimo prazo que a gente está vendo é o quê? São ritmos intensos de investimentos para viabilizar a estrutura para a inteligência artificial. É uma corrida desenfreada por investimentos em data centers, por exemplo. Hoje nos Estados Unidos você está investindo quase mais em data center do que em escritórios. Isso mostra que, por enquanto, não é deflacionário a inteligência artificial. A gente torce para que seja, parece que vai ser o argumento utilizado porque quem quer cortar mais rápido, mas a verdade é que para boa parte dos economistas, a economia americana não necessita de um corte muito intenso de juros em 2026. E para finalizar e amarrar tudo, qual que é o risco? Por que isso se configura como um risco, esse embate político? Porque quando você corta juros no momento inadequado, você passa a mensagem para o mercado que você vai ter mais inflação ou inflação mais alta por mais tempo. E isso faz com que as negociações de taxas de juros dos próximos anos também sejam elevadas, porque você vai precisar em algum momento trabalhar com o problema que você tem na mão, que é uma taxa de inflação mais alta. Você vai ter que corrigir esse problema no futuro. E taxas de juros mais altas no futuro, elas resultam em menos atratividade para investimentos, um mercado imobiliário talvez um pouco mais fraco, porque as taxas estejam mais altas para financiamento de veículos fica mais caro. Então, diante disso, você dá um sinal bem negativo do que vem pela frente para quem está pensando em algo que envolva um longo prazo. E boa parte dos investimentos, seja na sua vida pessoal, seja na vida empresarial, envolvem pensar com um prazo mais longo. Então, por isso que é colocado como um grande risco essa situação da economia americana e do desgaste que vai ser um Banco Central dividido. Não pode ter bancos centrais divididos? Pode. Quando a gente vê decisões do Banco do Japão, da Inglaterra, eles são divididos. A leitura, justamente, a literatura mostra que a independência de um banco central, ela é boa justamente porque você evita interferência política dentro do Banco Central. E uma forma disso é a divergência. O Trump está tentando justamente fazer uma intervenção para que a decisão dele prevaleça sobre o que está acontecendo na economia real americana. Boa parte dos dirigentes do Banco Central americano não vão concordar com a interferência política do Trump. E isso provavelmente vai impedir um corte até mais agressivo. Então é a prática mostrando para você como a independência do Banco Central segura um risco inflacionário maior a médio e longo prazo. A literatura mostra que bancos centrais independentes entregam inflações menores a médio e longo prazo. O Banco Central dividido nos Estados Unidos é talvez um dos riscos mais prováveis de acontecer em 2026, porque ele já iniciou em 2025. O Stephen Mirren, que é o dirigente que foi apontado pelo Trump em 2025, ele já está votando de forma diferente dos outros. Já está pedindo por cortes maiores e falou recentemente que gostaria que a taxa fosse para 2%. Porque nesse segundo mandato do Trump, ele só coloca em cargos de grande confiança ou de grande influência, pessoas que concordam 100% com ele. Um dos grandes ressentimentos do Trump no primeiro mandato é que ele indicava as pessoas e as pessoas não cumpriam aquilo que tinham prometido para ele, aquilo que ele tinha contratado elas para fazer. Então, diante disso, existe esse tema.